Câmara aprova controverso pacote de ajuda para a Ucrânia, Israel e Taiwan. A Câmara aprovou no sábado projeto de lei de ajuda militar para a Ucrânia, Israel e Taiwan, mais de 6 meses depois que o presidente Joe Biden apresentou inicialmente seu enorme pedido de ajuda externa para armar os 3 parceiros de segurança. O pacote de cerca de 95 bilhões inclui 48 bilhões em ajuda à segurança da Ucrânia, que foi aprovado por 311 a 112 votos, enquanto alguns democratas aplaudiram e gritavam Slava Ucrânia, enquanto agitavam bandeiras ucranianas, o que levou a deputada Ana Paulina Luna a dizer-lhe para guardar dessas malditas bandeiras. A troca levou o deputado Mark Molinaro a repreender tanto os que agitavam a bandeira quanto Luna por violar o decoro da Câmara. O pacote inclui outros 14 mil milhões de dólares em assistência militar a Israel, aprovado por 366 contra 58 votos, e 4 mil milhões de dólares em financiamento de armas para Taiwan e outros aliados do Indo-Pacífico, aprovado por 385 votos a favor e 34 contra. Inclui também ajuda econômica e humanitária, bem como um quarto projeto de lei aprovado por 358 votos, que contém avaliações ao Irã, apreensões de ativos russos para reconstruir a Ucrânia e uma disposição que poderá potencialmente resultar na exclusão da aplicação popular de rede social TikTok. China, Rússia, Irã e Coreia do Norte estão a trabalhar juntos no novo eixo do mal para melhorar as nossas alianças e minar nossa segurança nacional, disse o presidente dos Serviços Armados da Câmara, Mike Rogers, no plenário antes da votação, invocando uma referência do ex-presidente George W. Bush em 2002 ao Irã, ao Iraque e à Coreia do Norte. O presidente da Câmara, Mike Johnson, republicano de Louisiana, também rotulou a China, a Rússia e o Irã como eixo do mal no início desta semana, depois de rever o curso de ajuda à Ucrânia. Estamos em tempos perigosos, disse Johnson aos repórteres na terça-feira, depois de decidir avançar com todo o pacote. Eu me considero um orador em tempos de guerra, no sentido literal. Johnson, que votou contra pacotes de ajuda anteriores para Kiev, resistiu durante meses à realização da votação na Ucrânia. Ele não conseguiu aprovar um projeto de lei independente de ajuda a Israel em fevereiro. Depois que a Casa Branca vetou devido à falta de apoio a Kiev, o orador reverteu o boato após o ataque de mísseis de drones do Irã a Israel na semana passada. O líder da maioria do Senado, Chuck Schumer, disse aos senadores que permaneceriam na cidade durante os próximos dias para considerar o pacote. O Senado já aprovou a legislação semelhante 7029 em fevereiro. Mas o aumento da resistência republicana a ajudar a Ucrânia por parte do antigo presidente Donald Trump e outros, vem como crescente ceticismo em relação à assistência incondicional a Israel por parte de alguns democratas, que levou Johnson a dividir o pacote em votações múltiplas. No entanto, os deputados Marjorie Taylor Greene, Thomas Massie e Paul Gosar ameaçaram forçar uma votação para expulsar Johnson do cargo de porta-voz sobre o projeto de ajuda à Ucrânia quando a Câmara retornar do recesso no final deste mês. Um grupo de republicanos de direita, depois com sucesso o ex-presidente da Câmara, Kevin McCarthy, republicano da Califórnia, com uma medida semelhante no ano passado, mergulhando a Câmara em semanas de caos enquanto o partido lutava para selecionar o novo líder. Mas alguns democratas disseram que estariam dispostos a ajudar e salvar a carga do porta-voz Johnson após sua decisão de avançar com a ajuda à Ucrânia. A Casa Branca disse que Biden acabará por aprovar o pacote da Câmara, afirmando que este financiamento garantiria que as armas e equipamentos extremamente necessários dos Estados Unidos continuassem a seguir para o campo de batalha enquanto o povo ucraniano defendesse a sua soberania contra a agressão russa, ao mesmo tempo que continua a fortalecer e modernizar nossa base industrial de defesa aqui em casa. A Ucrânia recebeu um total acumulado de 113 mil milhões de dólares em ajuda econômica e de segurança desde a invasão da Rússia em 2022, enquanto Israel recebe anualmente 3,8 mil milhões de dólares em assistência militar e a lei de financiamento governamental para o ano fiscal em 2024. Taiwan chegou a 300 milhões de dólares em financiamento militar estrangeiro. A Câmara votou contra várias alterações que foram reduzidas ou abolidas completamente o financiamento de ajuda à Ucrânia, incluindo de Greene, bem como os deputados Kate Kamak, Victoria Sparks, uma legisladora ucraniano-americana
Ao mesmo tempo, a Câmara aprovou, por voto verbal, uma alteração simbólica do deputado Darrell Issa, republicano da Califórnia, encorajando o Departamento de Estado a conceder $500 milhões em financiamento militar estrangeiro às Filipinas. A lei de ajuda a Taiwan prevê um total de $2 mil milhões em financiamento militar estrangeiro para aliados e parceiros do Indo-Pacífico. A Câmara aprovou outra emenda do deputado Carlos Jiménez, republicano da Flórida, por votação verbal, exigindo que um relatório anual do Pentágono sobre o poder militar da China avaliasse os investimentos de Pequim em tecnologia emergente. O pacote Virgínia também inclui 3,3 bilhões em financiamento de submarino industrial de base, uma vez que os programas das aulas Columbia e continuam atrasados. Além disso, fornecem $2,4 milhões ao Comando Central dos Estados Unidos para apoiar suas operações no Oriente Médio e outros $542 milhões ao Comando Indo-Pacífico dos Estados Unidos. Embora o pacote de ajuda da Câmara seja semelhante ao projeto anterior do Senado, ele fez alguns pequenos ajustes. Por exemplo, acrescenta uma disposição que orienta Biden a transferir sistemas de mísseis táticos do Exército de longo alcance para a Ucrânia, um pedido de longo prazo do presidente ucraniano Vladimir Zelensky. O diretor da CIA, Bill Burns, disse na quinta-feira que a Ucrânia provavelmente poderia se manter firme se o Congresso aprovar outro pacote de ajuda para Kiev, mas alertou que o quadro é muito mais terrível sem ele. Existe um risco muito real de que os ucranianos possam perder no campo de batalha até o final de 2024, ou pelo menos colocar o presidente russo Putin numa posição em que possa essencialmente ditar os termos de um acordo político, disse Burns. Jackpot para contratantes de armas e dor para a Ucrânia. Jackpot para contratantes de armas e dor para a Ucrânia. Quem ganha com o pacote de 61 bilhões? Pergunta. A Câmara dos Estados Unidos realizou uma sessão rara neste sábado, 20 de 4 de 2024, para votar um pacote de 95 bilhões para a Ucrânia, Israel e Taiwan. A votação ocorreu após meses de esforços de legisladores para concentrar recursos na crise da fronteira sul do país com o México. A Câmara aprovou o projeto de lei que dá assistência financeira para aliados, parceiros e estados clientes dos Estados Unidos no exterior no sábado. Após um impasse de 6 meses com a oposição na Câmara, quase 61 bilhões de dólares são destinados a alimentar o conflito na Ucrânia, além de outros 26 bilhões para Israel. O valor restante, que é de 8,12 bilhões, vão intensificar as tensões com a China e Taiwan na região do Indo-Pacífico de forma mais ampla. Com a aprovação, o pacote de ajuda agora será votado no Senado, onde líderes de ambos os partidos têm clamado por meses para que a assistência externa seja urgentemente aprovada. Caso passe na casa, a legislação acabará na mesa do presidente Joe Biden para assinatura. Apoiadores e opositores do pacote de ajuda externa fizeram discursos antes da votação, reiterando suas posições. Costumo dizer que nunca é tarde para fazer a coisa certa, mas esperar para fazer a coisa certa tem um custo. Vimos esse custo em Israel esta semana, enquanto um Irã encorajado lançou um ataque sem precedentes ao nosso aliado. Para a Ucrânia, o custo da nossa inação é grande, se não incalculável. É medido em vidas ucranianas, cidades e territórios perdidos. Hoje agimos para deixar claro para o mundo que a América ainda é defensora da liberdade, da democracia e do direito internacional. Disse o democrata de Maryland, Steny Hoyer. A republicana da Geórgia, Marjorie Taylor Greene, uma ferrenha oponente de mais assistência dos Estados Unidos à Ucrânia, propôs uma emenda para reduzir o apoio a Kiev a zero. O contribuinte dos Estados Unidos já enviou 113 bilhões para a Ucrânia e muito desse dinheiro não foi contabilizado, disse Greene. O governo federal continua a financiar o complexo militar industrial. Este é um modelo de negócio que exige que o Congresso continue votando por dinheiro para financiar guerras estrangeiras. Esse é um modelo de negócios que o povo americano não apoia. Eles não apoiam o modelo de negócio baseado em sangue, assassinato e guerra em países estrangeiros. Enquanto este mesmo governo não faz nada para proteger nossa fronteira, o povo americano tem mais de 34 trilhões em dívida. E a dívida está aumentando mais de 40 bilhões todas as noites enquanto dormimos. No entanto, nada é feito para proteger nossa fronteira ou reduzir nossa dívida, afirmou. Ao comentar as pesquisas que indicam que a maioria dos americanos desaprovam novas ajudas à Ucrânia, Greene disse que o Congresso escolheu votar para proteger a Ucrânia em vez de proteger os cidadãos americanos que pagam seu salário. A Ucrânia nem mesmo é membro da OTAN, mas a coisa mais importante que você ouve em Washington é que temos que enviar o dinheiro dos impostos arduamente ganhos pelos americanos para a Ucrânia e manter o dinheiro fluindo, para continuar a matar ucranianos e dizimar uma geração inteira de homens ucranianos. Que tipo de apoio é esse? Pergunta. É possível, disse a republicana da Geórgia.
financiamento vai prolongar a crise ucraniana. Os bilhões de dólares em nova ajuda dos Estados Unidos podem prolongar a crise ucraniana, mas não poderão garantir uma vitória da OTAN na guerra por procuração contra a Rússia, disse o ex-analista sênior da política de segurança Michel Malouf. O dinheiro que está indo para a Ucrânia, em grande parte, provavelmente irá para os contratantes de defesa dos Estados Unidos em vários estados, mas para fabricar equipamentos mais novos para nossos próprios estoques, o que permitirá que os Estados Unidos descarreguem equipamentos mais antigos para a Ucrânia, disse Malouf. Não será suficiente para a Ucrânia superar sua atual posição geoestratégica neste momento, simplesmente porque eles não têm uma capacidade consistente de armar. Acrescentou o especialista, apontando que, junto com as armas em si, esta capacidade de encontrar militares para usá-las, algo com que o regime de Kiev tem cada vez mais dificuldade. Outras verbas a serem destinadas à Ucrânia são para pagar funcionários do governo, disse Karen Kawatkovsky, tenente-coronel aposentado da Força Aérea dos Estados Unidos. Portanto, presumivelmente, isso incluirá atender às necessidades dos soldados, mas será primeiro destinado aos burocratas de Kiev, dada a forma como será alocado. Muito pouco será percebido por aqueles que realmente estão lutando. Acredita Karen. Provavelmente, os bilhões que chegarem à Ucrânia serão instantaneamente absorvidos para pagar contas do governo em vez do esforço de guerra, disse ela, apontando para o enorme déficit orçamentário de Kiev. Eles não têm meios para empreender uma contraofensiva, dados os volumes da artilharia que queimam. Mesmo que os Estados Unidos estão propondo, provavelmente não duraria mais de 6 meses, no melhor dos casos. E ainda é incerto o que a Europa vai fornecer. Então, acho que a Ucrânia basicamente já era. Isso é só uma questão de tempo para que os russos limpem o território. E vai levar um tempo para essa realidade cair para o presidente Zelensky, que deveria começar a considerar sair de lá rápido. Porque eu acho que o país não vai durar muito tempo politicamente, disse Malouf sobre a proposta de assistência militar. Quanto ao apoio imediato a Kiev, Malouf enfatizou que os Estados Unidos não têm um arsenal e na capacidade de produção para superar a Rússia, com o exército ucraniano recorrendo a táticas desesperadas. Isso equivale a uma insurgência que não vai mudar a maré estratégica de forma alguma para a Ucrânia. Toda vez que a Ucrânia faz isso, os russos parecem responder com cerca de 3 vezes mais intensidade. E acho que isso é uma mensagem para os ucranianos de que eles devem resolver isso de uma vez por todas e tentar manter o que ainda tem, disse Malouf. Mas armas não vão salvar Zelensky. Kawatkovsky enfatizou que as expectativas de que os Estados Unidos serão capazes de resolver o problema dos projetos de artilharia e mísseis de defesa aérea, jogando mais dinheiro no problema, não serão realistas de forma alguma. E descobrimos isso há 2 anos com notícias sobre as taxas reais de produção de artilharia, munições e mísseis nos Estados Unidos. O sistema de produção de defesa dos Estados Unidos não é orientado para grandes volumes de itens de baixo valor, mas sim para volumes baixos de unidades de alto custo, junto com o ciclo de manutenção e suporte logístico, com atualizações ao longo da vida útil. Além disso, a Europa também não está em posição financeira para lidar com a crise ucraniana a longo prazo, observou Malouf. Eles têm seus próprios problemas agora como resultado desta crise e tentam se recuperar economicamente, politicamente e recuperar a qualidade de vida que tinham antes. Mas agora a Europa está em recessão. Eles cortam suas fontes de energia. Eles cortaram suas fontes de energia. Vai levar muito tempo e muito capital para recuperar a parte disso. O que tinha antes, duvido que possam replicar no curto prazo. A Europa tem seus problemas e os Estados Unidos têm seus problemas. E estamos tentando ressuscitar um cachorro morto, enfatizou Malouf, referente ao regime de Zelensky. Vitória para o unipartidismo. Quando questionado sobre os sentimentos expressos por alguns republicanos conservadores, incluindo Marjorie Taylor Greene, Paul Gosar e Matt Gaetz, de que o presidente da Câmara, Johnson, traiu a ala conservadora do partido e os eleitores ao priorizar a ajuda a países estrangeiros em vez de focar na crise na fronteira sul. O professor de ciência política da Universidade de Iowa, Timothy Wigler, declara que há algo a ser dito sobre isso. É certamente verdade que alguns da ala direita política sentem que o presidente Johnson os traiu. Uma parte da base republicana e aqueles na direita têm há muito tempo estado insatisfeitos com o que agora é frequentemente referido como unipartido. O termo refere-se à noção de que muitos democratas e republicanos eleitos estão mais interessados em preservar o seu poder e status governamentais do que trabalhar pelos interesses do povo, afirma. Quanto ao pacote de priorização, não é realmente uma questão de sugerir que é um e mais importante do que o outro, que um é mais importante do que o outro. Em vez disso, é provavelmente mais uma questão de qual pode ser feito. Nessa linha, dada a posição do governo Biden e o controle dos democratas no Senado, não parece haver muito que os republicanos na Câmara possam fazer. Às vezes, eles podem fazer votações mesmo quando sabem que algo será rejeitado no Senado, mas mesmo isso pode ser difícil, com a maioria tão pequena, explicou o acadêmico. Além disso,
Os apoiadores de ajuda para conflitos estrangeiros podem contar com o senso de urgência em Washington em relação ao financiamento e com facilidade comparativa com que podem enviar dinheiro, ao que os apoiadores de medidas urgentes para conter a crise migratória não podem contar. Há uma urgência relacionada à ajuda para Israel e Ucrânia que parece não estar presente na questão da fronteira. Para ambos os países, a falta de ajuda pode afetar dramaticamente as guerras em que estão envolvidos. Em segundo lugar, é simplesmente mais fácil dar ajuda a um país do que resolver como lidar com o que está acontecendo na fronteira dos Estados Unidos, resumiu Hagler. Novo financiamento dos Estados Unidos à Ucrânia vai matar ainda mais os ucranianos, diz Peskov. O porta-voz presidencial russo Dmitry Peskov comentou neste sábado 20 de 4 de 2024 a aprovação pela Câmara dos Representantes dos Estados Unidos de um novo pacote de financiamento ao regime do presidente Vladimir Zelensky em meio à operação militar especial Rússia na Ucrânia. Os parlamentares foram favoráveis ao envio de 60,8 bilhões a Kiev, conforme Peskov. A medida vai matar ainda mais os ucranianos, apesar de já ser esperada pelo governo russo. O texto foi enviado ao Congresso em outubro do ano passado pelo presidente Joe Biden e passou pelo Senado em fevereiro. Após sua aprovação na Câmara, ele volta para a nova votação no Senado. Isso enriquecerá ainda mais os Estados Unidos da América e arruinará ainda mais a Ucrânia, matando ainda mais ucranianos por causa do regime de Kiev, acrescentou. Já com relação ao confisco dos ativos russos congelados, que chegam a cerca de 300 bilhões de euros, Peskov alertou que o país vai responder caso os recursos sejam encaminhados à Ucrânia e que a ação vai causar danos irreparáveis à imagem dos Estados Unidos. Quanto à lei sobre o confisco de ativos russos, se este for realmente o caso, os Estados Unidos terão de responder por isso. E nós faremos isso de maneira que melhor atender aos nossos interesses, afirmou. Segundo o porta-voz, o confisco de bens russos por Washington obrigará muitos investidores neste país a poupar os seus fundos, porque a propriedade privada será violada, especialmente a propriedade estatal, pontuou. Já a representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, enfatizou que a ajuda militar dos Estados Unidos à Ucrânia, Israel e Taiwan vai agravar ainda mais as crises globais. Além disso, Zakharova enfatizou que o financiamento do governo de Vladimir Zelensky é um patrocínio direto de atividades terroristas. O fornecimento pelos Estados Unidos de ajuda militar à Ucrânia, Israel e Taiwan vai agravar as crises globais. A ajuda militar ao regime de Kiev é um patrocínio direto de atividades terroristas. A Taiwan é uma interferência nos assuntos internos da China, e a Israel é um caminho direto para a escalada de um aumento sem precedentes da tensão na região, declarou em seu canal no Telegram. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou o projeto de lei que permite confiscar os ativos russos congelados pelo Ocidente para serem usados pela Ucrânia. Os parlamentares também foram favoráveis ao novo pacote de financiamento de 60,8 bilhões a Kiev. A proposta que autoriza o uso dos ativos russos teve 360 votos favoráveis e outros 58 contrários. E o texto segue para a votação do Senado, que tem maioria democrata. Já o texto para envio de recursos ao regime de Kiev recebeu 301 votos favoráveis e 112 contrários. E também incluiu o fornecimento de sistema de mísseis táticos do Exército de longo alcance, ATACMS. A Ucrânia, um dos projetos de lei ainda traz a proibição do descongelamento de ativos soberanos russos, além de autorizar o envio dos recursos para serem usados na Ucrânia durante a Operação Militar Especial Russa e para a reconstrução do país. Após o início da Operação Especial em 2022, a União Europeia e os países do G7 congelaram quase metade das reservas cambiais russas no valor de cerca de 300 bilhões de euros. Pelo menos 200 bilhões de euros estão na União Europeia, principalmente em contas da Euroclear, uma das maiores empresas de compensação e liquidação do mundo. Mordechai Vanunu e os planos de Israel para travar uma guerra nuclear contra o Irã. História do arsenal nuclear de Israel. Centenas de ogivas nucleares sob o controle do sistema de defesa de Israel. Este artigo incisivo de Michel Carmichael, publicado pela primeira vez em 15 de janeiro de 2007, fornece um enfoque histórico sobre o programa de armas nucleares de Israel. Em 1986, um funcionário público israelita que trabalhava na indústria nuclear estatal voou para Londres, onde foi convidado para se encontrar com repórteres que trabalhavam para o The Sunday Times. Nestas conferências de imprensa, Mordechai Vanunu revelou o segredo máximo de Israel,
Os israelitas tinham ganho o controle de um arsenal crescente de ogivas nucleares. Nas semanas imediatamente seguintes a estas revelações explosivas, o Sr. Vanunu visitou Roma, onde agentes de espionagem israelitas o raptaram e forçaram o seu regresso a Israel. De volta a Tel Aviv, Vanunu foi levado a julgamento por traição. Julgado perante o tribunal secreto, a condenação do Sr. Vanunu foi uma conclusão precipitada e ele cumpriu uma pena de 18 anos de prisão, sendo 11 desses anos em confinamento solitário. Libertado em 2004, Vanunu recebeu ordens que o proibiam de viajar para outros países que lhe foram oferecidos cargos acadêmicos. O Sr. Vanunu vive agora no santuário de uma igreja cristã em Israel, mas este refúgio não impediu a sua perseguição política por parte do governo de Israel. Desde a sua libertação, Vanunu foi preso 4 vezes e enfrenta agora 21 acusações de violação de uma ordem legal. Uma acusação que acarretou apenas de 2 anos de prisão por cada acusação, ou seja, 42 anos. O Parlamento Europeu condenou a perseguição do Estado de Israel ao Sr. Vanunu. A Anistia Internacional publicou um relatório acusando o tratamento dispensado por Israel ao Sr. Vanunu de cruel, desumano e degradante, tal como é proibido pelo direito internacional. Desde a sua exposição sobre o arsenal nuclear de Israel, o Sr. Vanunu foi nomeado para o Prêmio Nobel da Paz um total de 17 vezes. Embora Joseph Rothblatt tenha colocado o nome do Sr. Vanunu em nomeação, as nomeações de Vanunu para o Nobel sempre enfrentaram oposição sistemática organizada por amigos e apoiantes do Estado de Israel que exercem imensa influência nas deliberações do Nobel. Em 1987, o Sr. Vanunu recebeu o Prêmio Nobel da Paz Alternativo. Em 2005, recebeu o Prêmio da Paz do Povo Norueguês e um doutorado honorário da prestigiada Universidade de Tromsø. O Estado de Israel tem impedido sistematicamente que o Sr. Vanunu assumisse o seu cargo acadêmico como professor de História na Universidade de Glasgow. O governo israelita proíbe o Sr. Vanunu de viajar para além das suas fronteiras, aparentemente por receio de que ele realize conferências de imprensa sobre o seu agora bem conhecido arsenal de armas nucleares. As opiniões dos especialistas variam, mas alguns classificam agora Israel em terceiro ou quarto lugar, atrás apenas dos Estados Unidos, da Rússia e possivelmente da França, no que diz respeito à detenção do maior arsenal de armas nucleares. Além dos próprios dispositivos nucleares, Israel possui um formidável arsenal de sistemas de lançamento. O foguete Shavit de Israel tem sido usado para lançar satélites em órbita, e o boletim dos cientistas atômicos informou que o Shavit poderia ser convertido em um ICBM com um alcance de 7.000 milhas, permitindo um ataque nuclear israelense em qualquer lugar do Oriente Médio, bem como no leste da Europa Ocidental e Ásia Central. Além disso, Israel tem agora uma frota de submarinos da classe Dolphin, armados com mísseis de cruzeiro capazes de transportar ogivas nucleares. O boletim dos cientistas atômicos relatou que Israel pode ter desenvolvido projetos de artilharia nuclear, bem como minas terrestres nucleares que poderiam ser implementadas nas colinas do Golã para desencorajar os projetos sírios na região. Embora a existência do arsenal nuclear de Israel seja agora um fato bem estabelecido, o Estado de Israel tem se recusado sistematicamente a confirmar o seu estatuto nuclear. Além disso, Israel tornou-se parte do Tratado de Não Proliferação Nuclear. A insularidade nuclear inflexível e as negações de Israel criaram tensões não apenas no Oriente Médio, mas a nível global. A aquiescência da América ao arsenal nuclear israelita pode ter encorajado a Índia, o Paquistão, a Coreia do Norte, o Irã, a Arábia Saudita e outros estados agora conhecidos por serem capazes de desenvolver capacidades nucleares. Por exemplo, em 2003, dirigentes do governo da Arábia Saudita anunciaram que, devido ao agravamento das relações com os Estados Unidos, estavam a considerar o desenvolvimento de armas nucleares. O agravamento das relações entre a Arábia Saudita e os Estados Unidos baseia-se nas políticas de Israel, no seu arsenal nuclear desonesto e no tratamento duro que dispensa aos palestinos nos territórios ocupados. Alguns relatórios indicam que a Índia forneceu secretamente armas nucleares à Arábia Saudita. No início da década de 1990, um dos principais jornalistas da América, Seymour Hersh, publicou um livro best-seller de Samson Option, detalhando o testemunho do Sr. Vanunu. O livro de Hersh continha muitas informações novas sobre a alardeada capacidade de defesa nuclear de Israel. Desde 1986, a esmagadora maioria da população mundial tem conhecimento do arsenal nuclear de Israel, mas muitos americanos permanecem completamente inconscientes da existência de centenas de ogivas nucleares sob o controle direto do sistema de defesa israelita. Em meados de década de 1990, Michel Murray, uma pessoa que não é conhecida pelo seu conservadorismo, nem pelo seu apoio reflexivo às políticas do Estado de Israel, fez comentários despreciativos durante uma entrevista que abordou a existência do arsenal nuclear israelita. Murray cometeu esta gafe porque
Embora normalmente seja bem informado, era óbvio que ele ignorava o testemunho de Mordechai Vanunu ao livro best-seller do Sr. Hesh. Nos relatórios abaixo indicados, o The Sunday Times revelou agora novas provas de que Israel está atualmente, no início de 2007, a planear lançar um ataque nuclear contra o Irã, com o objetivo de destruir a embrionária indústria nuclear iraniana. Os mísseis israelitas armados com ogivas nucleares serão lançados através de caças convencionais. O Sunday Times informou que os pilotos de jatos israelenses já estão passando por treinamento avançado para disparar ogivas nucleares contra alvos no Irã. Uma repetida tática de ataque que destruiu o reator nuclear de Saddam Hussein em Osirak em 1982. Na cobertura do Sunday Times, nenhuma referência foi feita à possibilidade de um ataque nuclear a partir de submarinos israelitas equipados com mísseis de cruzeiro que poderiam ser armados com ogivas nucleares. Especialmente militares têm relatado a presença de submarinos israelenses da classe Dolphin no Golfo Pérsico nos últimos 2 anos, aparentemente para apoiar as operações navais dos Estados Unidos caso o Irã tente fechar o Estreito de Hormuz. Há 2 anos, Seymour Hersh começou a publicar uma série de artigos no The New Yorker, detalhando um vasto projeto de planeamento do Pentágono de Donald Rumsfeld para atacar e travar a guerra contra o Irã. Entretanto, muitos outros autores relataram agora detalhes da política altamente publicitada da Casa Branca, Bush-Cheney, de usar a força militar para obrigar o Irã a abandonar quaisquer ambições que possam ter de desenvolver armas nucleares. Essas posições militares americanas envolvem a utilização de armas nucleares, por vezes chamadas de destruidores de bunkers, que são concebidos para atingir locais subterrâneos profundamente enraizados, como os laboratórios nucleares do Irã. É digno de nota que Elizabeth Cheney, a filha mais velha do vice-presidente Richard Cheney, é a funcionária do governo dos Estados Unidos no Departamento de Estado responsável por um orçamento de cerca de 100 milhões de dólares por ano para encorajar a democracia, entre aspas, dentro do Irã. Ou seja, operações secretas destinadas a construir uma quinta coluna dentro da sociedade iraniana que seja hostil ao governo existente. A partir de uma longa série de relatórios, torna-se agora claro que a administração Bush-Cheney foi severamente enfraquecida pelas recentes eleições intercalares e aparentemente já não se sente capaz de lançar um ataque nuclear direto contra o Irã, utilizando forças americanas, armas americanas e ajuda dos Estados Unidos. Formidável arsenal nuclear. Nas negociações que tiveram lugar em Washington entre o primeiro-ministro israelita Ehud Olmert e o presidente George Bush, bem como nas negociações altamente publicitárias entre o vice-presidente Dick Cheney e o rei Abdullah da Arábia Saudita, parece agora que o planeamento conjunto para atacar o Irã tem alterado apenas ligeiramente os esquemas grandiosos originalmente concebidos por Donald Rumsfeld antes de sua reforma abrupta no dia seguinte às eleições intercalares do ano passado. De acordo com o The Sunday Times, houve uma ligeira recalibração dos planos para a guerra contra o Irã, uma vez que o ataque nuclear americano direto contra alvos difíceis no Irã foi dado a Israel a tarefa de lançar um conjunto coordenado de ataques nucleares destinados a alvos que são as instalações nucleares das cidades iranianas Natanz, Isfahan e Arak. O que resta saber é se os meios de comunicação norte-americanos, atualmente classificados como 53 lugar no índice, 53º lugar no índice internacional de liberdade de imprensa, cobrirão a história. E se o povo americano será informado da estreita colaboração entre a Casa Branca, Bush-Cheney, o governo Olmert em Israel e outros governos agora conhecidos por estarem envolvidos no planeamento militar para conter o ainda nascente desenvolvimento nuclear do Irã. Após a cobertura detalhada do Sunday Times sobre os planos de Israel de lançar um ataque nuclear contra o Irã, o governo de Israel emitiu uma negação pouco convincente. Um funcionário israelense fez uma declaração ambígua quando disse que a história poderia ter sido vazada intencionalmente para evitar que a nação de Israel fizesse algo louco. Quando os responsáveis do governo israelita elogiam mesmo desta forma estranha, a altura de tomar nota de que pode estar a ocorrer um realinhamento político em Tel Aviv. Na América, não há qualquer dúvida de que já ocorreu um grande realinhamento político. O Comitê Americano de Ação Política de Israel e os seus líderes de classe já estão preocupados com o fato de a tendência para criticar Israel está agora a intensificar-se tanto na esquerda como no centro do espectro político dos Estados Unidos. O apoio do governo de Israel aos desastres provocados pela ideologia neoconservadora desencadeou uma reação política americana na sequência dos anos de desilusão com a guerra no Iraque, uma guerra que deveria ter sido a maior conquista da administração Bush-Cheney.
O livro do ex-presidente Jimmy Carter, Palestina, Paz não Apartheid, está agora nos topos da lista dos mais vendidos, apesar de ter enfrentado uma tempestade de protestos dos Israel Fisters, liderados por Abraham Foxman, o formidável propagandista da Liga Antidifamação. Contra esse cenário em rápida mudança, os políticos americanos, de ambos os partidos e de todas as partes do espectro político, esquerda, direita e centro, estão agora a expressar abertamente a sua oposição à guerra no Iraque. Dito isto, relativamente poucos membros do Congresso tomaram qualquer posição sobre os planos Bush-Cheney-Rumsfeld para a guerra com o Irã. Na semana passada, o novo presidente da Comissão das Relações Exteriores, o senador Joseph Biden Delaware, desafiou a secretária de Estado Condoleezza Rice sobre as suas observações inflamatórias que ameaçavam a intervenção militar para enfrentar o que ela chamou de agressão do Irã. Em termos contundentes, o senador Biden advertiu a secretária Rice que o Congresso não toleraria qualquer ataque militar dos Estados Unidos através da fronteira Irã-Iraque. O senador Biden repreendeu a secretária Rice com a sua promessa de dar um confronto constitucional entre o Congresso e a Casa Branca se o presidente Bush ordenasse que as forças dos Estados Unidos atravessassem a fronteira.